Olá, que a paz esteja em cada coração. Hoje eu queria fazer um convite para a gente dar uma pausa, sabe? Para respirar um pouco e refletir juntos. A gente vai conversar sobre como transformar o nosso dia a dia, as coisas mais simples, em algo extraordinário. O desafio está lançado. Então, vamos começar com essa pergunta que está aí na tela. Pensa um pouco, como é que a gente pode transformar cada encontro do nosso dia, cada conversa, até a mais rápida, num verdadeiro ato de amor? É uma boa pergunta, né? Se você tiver um caderno aí perto, talvez seja uma boa hora de pegar. Vamos meditar um pouquinho sobre isso? E a resposta para essa pergunta, sabe, o caminho para essa transformação toda, a gente encontra quando olha para o modelo perfeito de convivência. E esse modelo, claro, é o próprio Jesus Cristo. Vamos lembrar daquela cena, lá na casa de Mateus. Imagina só, os fariseus todos escandalizados vendo Jesus comer com publicanos, com pecadores, mas era ali que Jesus se sentia bem. Porque, como ele mesmo disse, ele veio para todos, mas especialmente para quem está doente, para quem precisa de médico. E no fundo, né, quem de nós não precisa desse médico divino? Ele não se afasta de ninguém. E tem mais. O Senhor nos mostrou também o valor imenso da amizade. Ele não era alguém distante, inalcançável, pelo contrário. Lá em Betânia, com Lázaro, Marta e Maria, ele encontrava refúgio, sabe? Um calor humano. Ele chegou a dizer, Lázaro é nosso amigo. Isso mostra pra gente que a amizade, o convívio, são coisas tão humanas que o próprio Deus, quando se fez homem, fez questão de viver. E pensem agora no momento mais difícil, no auge da dor dele, lá na cruz. Para onde vai o pensamento de Jesus? Para os outros. Ele olha para sua mãe, olha para o discípulo amado João, e ali naquele momento ele cria um novo laço de família, de cuidado. Mesmo no sofrimento mais extremo que a gente possa imaginar, o amor e a preocupação com o outro vinham em primeiro lugar. É impressionante. Então, a lição que fica de tudo isso é muito clara, né? Ser cristão é ter um coração aberto. Simples assim. Não dá para viver fechado no nosso mundinho, indiferente ao que acontece lá fora. O chamado é justamente o contrário. É para se abrir, para tentar compreender o outro e para perdoar. Sim. Ok, coração aberto, mas como é que a gente faz isso no dia a dia, na prática? Bem, olhando para esse modelo de Cristo, a gente pode focar numa virtude que é, olha, fundamental. É a base para todas as nossas interações. E essa virtude se chama afabilidade. Não é nada complicado, não são grandes atos heróicos. É sobre as pequenas gentilezas, sabe? Aquelas coisinhas que a gente faz e que tornam o dia de alguém um pouco mais agradável, mais leve. É essa a arte. Olha só que diz o grande doutor da igreja, Santo Tomás de Aquino, sobre isso. Ele fala que essa virtude ordena as relações. Pensa nessa palavra, ordena. Quer dizer, ela coloca ordem, traz harmonia para a bagunça que às vezes vira o nosso convívio, né? Tanto no que a gente faz quanto no que a gente fala. E a diferença é da água para o vinho, é gritante. De um lado, com afabilidade, a gente tem harmonia, compreensão. Do outro, bom, sem ela sobra o quê? Tensão, grosseria, conflito. A gente sente na pele quando essa virtude falta, né? Torna tudo mais pesado, mais difícil. E São Francisco de Sales nos dá uma dica de ouro. Ele diz que a gente precisa ter uma grande provisão dessas virtudes e sempre à mão. Porque a afabilidade não é para usar só em festa de fim de ano. É para usar o tempo todo, continuamente. A cada minuto surge uma oportunidade de ser amável. Então, vamos em frente. Como é que a gente constrói isso? A afabilidade, ela não anda sozinha. Ela precisa de ajuda. É como se ela fosse a peça principal de uma caixa de ferramentas para boa convivência. E aqui está a nossa caixa de ferramentas. Olha só, gratidão, alegria, cortesia, respeito. Cada uma delas é essencial. Não adianta ter só uma. Elas trabalham juntas, uma ajudando a outra, para que a gente consiga no nosso dia a dia ser um pouquinho mais parecido com Cristo. Vamos pegar a gratidão, por exemplo. Custa tão pouco, né? Um obrigado sincero, mas o bem que isso faz é gigante. É simplesmente a gente se lembrar, com carinho, de um bem que recebeu. E a gente recebe tantos, o tempo todo. E a alegria? A alegria cristã não é só estar feliz o tempo todo, rindo à toa, não é isso. É uma riqueza que vem de dentro, sabe? Daquela certeza profunda de que somos filhos de Deus. E essa alegria transborda. Ela vira um presente que a gente dá para os outros, muitas vezes sem nem perceber. E por fim, o respeito. Esse aqui é fundamental. Respeitar é enxergar a imagem de Deus em cada pessoa, em cada uma, sem exceção.
Mesmo naquelas pessoas que, vamos ser sinceros, a gente acha mais difíceis, menos simpáticas, o respeito é para todos, porque a imagem de Deus está em todos. Muito bem, a gente refletiu bastante, mas agora vem a parte mais importante. Chegou a hora de sair da teoria e ir para a prática. Vamos transformar tudo isso que a gente conversou em ação. E o caminho é bem simples, dá para começar hoje mesmo. O primeiro passo, pensa de novo no exemplo de Cristo, naquele coração aberto dele. Segundo, escolhe uma só daquelas virtudes da nossa lista, só uma, e tenta praticar ela hoje, com atenção. E o terceiro passo, no fim do dia, anota lá no seu caderno. O que aconteceu? Que diferença fez? E para a gente encerrar, fica essa última pergunta para ecoar no coração. Pensa bem. Não precisa ser em todos os relacionamentos. Escolha um. Qual único relacionamento na sua vida poderia ser transformado por um pequeno gesto de bondade hoje? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.